Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os corações que amam, temem e buscam fazer a vontade de Deus. Mais uma vez queremos chamar a atenção de vocês para que juntos possamos compartilhar da palavra de Deus. Eu queria fazer um pedido, que vocês pudessem prestar atenção na mensagem. É importante, irmãos, quando ouvirmos a mensagem, compartilharmos ela ou integrarmos nela, não distrairmos a mente. Isso é muito importante. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre um personagem cuja história é belíssima, se identifica com todos nós que prontificamos a servir a Deus. Mostra suas fraquezas e suas vitórias. Mas vamos abordar apenas um pedaço da história dele. Nós temos lindas histórias na Bíblia de Abraão, de Isaac, Jacó, José, denominado do Egito, e outros mais. Mas vamos falar sobre o pequeno Davi. Deus te abençoe, seja bem-vindo e compartilhe, integrando-se na mensagem. Amém? Deus abençoe. Este é o Salmo 23. O Senhor meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigerem a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas aquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá pra nem medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá pra medir.
pequenininho, pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, assim, não dá pra nem medir. Assim, assim, Deus é grandão. Assim, 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 não dá pra nem medir. Assim, assim, Deus é grandão. Assim, Deus é grandão. Assim, Deus é grandão. Assim. A palavra do Senhor nos conduz neste momento ao capítulo 17 de 1 Samuel. Verso 12, temos esta escritura registrada. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Aminadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul no acampamento de batalha. Davi ficava em casa tomando conta das ovelhas de seu pai. Aqui nós temos a descrição exatamente da situação inicial, quando a palavra de Deus começa a trazer ao meu conhecimento, ao seu conhecimento, este personagem brilhante que mudou a história de Israel. Esse menino chamado Davi, conforme você ouviu a leitura, era filho de Jessé e era o filho mais moço. Os 3 filhos mais velhos, já homens feitos, estavam a serviço do rei numa batalha contra os filisteus. Jessé, consciente de que os seus filhos estavam numa batalha ferrenha contra os filisteus na defesa das fronteiras de Israel, ele, como israelita, sentia-se no dever não só de oferecer os seus filhos, como também acompanhar a evolução da batalha e, possivelmente, estava ansioso para saber se tudo estava correndo bem. Certo dia ele chamou o pequeno Davi e falou: meu filho, deixa as ovelhas aí, porque eu preciso que você vá ao encontro dos seus irmãos. Preciso que você leve até eles pães, trigo torrado, e procure saber se eles estão sendo bem tratados. E quero que você leve também queijo para o comandante da tropa, uma forma de agradar o comandante para que desse maior atenção aos seus filhos. E também quero que você veja como que está a batalha, se o rei está bem, se está tudo bem. Preciso que você traga-me uma prova de que você esteve lá. No coração de Jessé, talvez pairasse uma dúvida: será que ele realmente terá coragem de ir até o campo de batalha, onde os seus 3 irmãos mais velhos defendiam a nação? Jessé, como homem, assim como eu e você somos, sempre fazemos juízo das coisas com o que nós vemos no exterior, não no que Deus vê no interior. Aos olhos de Jessé, o Davi, apesar de ser o mais moço, ele não estava apto para entrar numa batalha ou para vencer qualquer inimigo que pudesse surgir com força, com impiedade contra a nação de Israel. Aí, nessa mesma palavra, quando ele pede a prova de que ele estivera lá, passa-nos uma ideia de que ele poderia não ir, não cumprir o que o pai falara e desistir no meio do caminho, fazer de conta que foi, jogar o trigo fora, jogar o queijo fora e falar: pai, eu estive lá, e pronto. Dá essa ideia.
de uma certa dúvida no coração de Jessé quanto à obediência, coragem, determinação e a força do coração do seu pequeno filho chamado Davi. Mas a palavra do Senhor nos diz que Davi foi, e quando ele chegou lá no campo de batalha, o que ele encontrou não foi nada belo de se ver. Israel estava escondido entre as pedras. Havia se recolhido. Não ousava se apresentar diante do seu inimigo, porque o forte guerreiro filisteu havia sido apresentado e desafiara qualquer soldado de Israel que desejasse combatê-lo. Para evitar uma matança maior, então nesse combate o vencedor levaria tudo. Golias estava consciente, por ser um homem de alta estatura, de força brutal, preparado para a batalha, armado, conforme diz o ditado, até os dentes, com toda a capacidade, com toda a força física que lhe proporcionava vitórias constantes sobre seus adversários, ergueu-se diante de Israel e fez esse desafio. A palavra de Deus nos diz com toda clareza que todos se recolheram até o rei, que era um homem de alta estatura e um bom guerreiro, mas também temeu se expor diante daquele inimigo tão audacioso, tão forte, tão bem armado e tão bruto com suas palavras. Davi, quando tomou conhecimento do assunto, diz a palavra de Deus, que ele falou com seus irmãos que não havia motivo para ficar com medo. O que os irmãos ficaram muito irados e disseram: quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Pergunta Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele. Mas Saul respondeu, verso 33, você não pode lutar contra esse filisteu? Você não passa de um rapazinho? E ele tem sido soldado a vida inteira. Davi respondeu ao rei: meu senhor, quando um leão ou um urso carrega uma ovelha do meu rebanho, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Deus eterno me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. O rei, vendo a coragem, a determinação desse jovenzinho, que diante dele não passava de um rapazola, disse: vá, e que o Senhor seja com você. Até este momento, querido, em Israel, todos os homens não ousavam levantar a voz para enfrentar o grande gigante Golias. Quando Davi se dirige ao encontro dele, eu creio que todos ficaram naquela expectativa. Vai ser uma carnificina. Ele vai arrancar a cabeça do Davi, vai esmagá-lo com sua crava, vai despedaçá-lo com a sua espada. Não vai sobrar nada. Creio que todos os soldados ficaram de longe observando, enquanto o pequeno Davi se dirigia
para o campo de batalha, onde, por certo, haveria o confronto. Ele não tinha escudo, não tinha espada, carregava apenas uma sacolinha, onde ele ajuntou algumas pedrinhas e colocou dentro dela, e uma funda em sua mão. Mas havia algo que nenhum soldado tinha visto no pequeno Davi: a coragem, a determinação, a confiança em Deus e a experiência de vida aos pés do Senhor. Algo que não é visto pelo homem, só é visto por Deus. Então, Davi chegou perto daquele grande gigante. E vamos ver a palavra do Senhor quando nós lemos, portanto, esta expressão linda. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência, além do mais, muito jovem. Para que essa vara? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha que eu darei o seu corpo para as aves que os animais haverão de comer. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, o Deus eterno. Hoje mesmo entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas mãos do seu exército. Ah, meu querido, é algo que eu leio e fico me lembrando. Desde pequeno, sempre ouvi a história de Davi e me encantava com ela. E o incrível que eu me chamo Saul, e era para mim ter uma verdadeira tristeza com o meu opositor bíblico, mas ao contrário, eu encho meu coração de alegria todas as vezes que eu leio essa história, porque ele era pequeno no tamanho, mas era grande na fé, grande na determinação, grande na dedicação, na confiança no que Deus podia fazer através dele, não no que ele podia fazer. Não era o seu tamanho, era o poder de Deus operando nele. É isto que garantia a ele a vitória, a segurança e a certeza de que nenhum inimigo era impossível de ser abatido. Com toda essa certeza, Davi se dirigiu ao Golias, e quando ele o ameaçou transpassá-lo com uma lança, Davi tomou da funda e atirou uma pedra em sua fonte. E neste momento, o grande gigante tombou diante dos olhos de todos. Imagine a decepção de todo o exército filisteu ao ver o seu herói, o seu grande e majestoso guerreiro tombar diante de uma criança, de um jovem adolescente, desarmado, sem nenhum preparo para a guerra. O grande e famoso Golias, temido por todos, agora estirado no chão. E não só isto, Davi correu, pegou a sua própria espada, a espada de Golias,
e o decapitou, cortando a sua cabeça. Quando o exército filisteu viu isso, pensou: se esse menino fez isso com o nosso herói, com o nosso gigante, o que o exército de Israel não pode fazer com todos nós? Fugiram apavorados. Israel, então, neste momento, todos os soldados, incluindo os 3 irmãos de Davi, que estavam acovardados entre as pedras, criaram coragem e foram no encalço dos filisteus e fizeram uma grande matança. A palavra de Deus nos diz, querido, que Deus pega as coisas pequenas e transforma elas em grandes e preciosas. Sabe por quê? Porque as pequenas coisas enaltecem a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, o seu zelo, o seu cuidado para com aqueles que o amam e o temem. A palavra de Deus nos ensina, com a história de Davi, que 13 a 15 anos mais ou menos depois, havia em Israel homens fortes, tementes a Deus, confiantes no braço forte do Senhor. Despertou uma geração observando o que Deus fizera através de Davi. Despertou uma geração de guerreiros valentes, que eram imbatíveis. Se você estudar toda a história do rei Davi na Bíblia, você vai encontrar os 30 de Davi. Homens tremendamente valorosos, que não temiam adversidade, abatiam inúmeros soldados, apenas confiando na força do Deus que os conduzia naquela batalha. É assim que nós vemos. Quando alguém se apresenta a Deus, não importa se essa pessoa é importante ou deixa de ser importante. O importante, meu querido, é você pensar que Deus precisa de alguém que realmente tenha coragem, seja determinado, confia nele e esteja disposto a desejar que ele use o poder dele através desta vida. Quando alguém se posiciona diante do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, seja o teu braço forte através da minha vida, seja, Senhor, a tua palavra, uma palavra realmente que possa causar impacto no coração de quem ouve, se o Senhor me usar como instrumento do teu poder. O que Deus precisa, querido, é de pessoas valorosas, porque quando você se dispuser a colocar a sua vida nas mãos de Deus, Deus despertará pessoas diante de você para honrar e servi-lo, porque Deus precisa de pessoas corajosas, que estejam na linha de frente, não de pessoas que estejam intimidadas, acovardadas, escondidas, sem força para lutar. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos estar atento a todo o comando dado pelo Espírito de Deus ao nosso coração. Quantas vezes talvez você está ouvindo uma mensagem e você não presta atenção na mensagem, enquanto que Deus está querendo despertar o seu coração, chamar a sua atenção para algo importante para a sua vida. Ele quer fazer de você um instrumento vivo, um poder extraordinário. Ele quer fazer de você uma luz nas trevas. Ele quer fazer com que você seja um sal para realmente trazer o tempero adequado ao ambiente onde você vive. Mas ao invés de você prestar atenção e captar dele as instruções necessárias, você se distrai com uma conversa, com qualquer coisa, e deixa passar a bênção gloriosa que o Senhor tem para a sua vida. Davi viu na ida que o pai dele ordenou levar o trigo, os pães e o queijo, a oportunidade para ele trazer a glória de Deus sobre Israel, a honra para a própria nação e trazer a vitória para todo um povo que estava sendo envergonhado pelo inimigo. Um menino que se dispôs a
a se colocar nas mãos de Deus, a confiar em Deus, mudou a história de Israel, mudou a história do exército de Israel e mudou a história de muitos homens que a partir daquele momento passaram a ser considerados heróis, valentes guerreiros, determinados, dedicados, combatentes, que causavam verdadeiros temores aos seus adversários. Você só será usado por Deus a partir do momento que você se colocar diante dele e der atenção a tudo quanto ele falar ao seu coração, sabendo que Deus não chamou ninguém para ficar de braço cruzado, não chamou ninguém para ficar dormindo, não chamou ninguém para ficar indiferente à sua obra, pois todos quanto ele chamou, a estes deu uma ordem imperativa, que é exatamente: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensine-as, sejam minhas testemunhas, honre o evangelho, honre o poder que eu lhes tenho dado, honre a salvação que de graça recebeste e doai também de graça para a glória do meu nome. Aqui, portanto, querido, ficamos com esta mensagem. Comece a pensar na sua vida. Você sabe pregar, mas não tem se posicionado diante de Deus para ser um mensageiro. Você sabe tocar um instrumento, mas não tem se entregado na obra de Deus para ser um adorador. Você sabe cantar, mas não se coloca no altar do Senhor para louvá-lo. Você sabe orar, mas não gasta tempo colocando seus joelhos no chão para interceder pela vida daqueles que tanto necessitam. Você sabe evangelizar, mas não leva a palavra de Deus àqueles que estão perdidos. Para que você seja um instrumento de Deus, você tem que se apresentar ao Senhor. Esta foi a palavra que Davi trouxe ao meu coração e ao seu coração com seu exemplo. Levou ao coração de todo Israel e formou um grande e poderoso exército que aprendeu a caminhar com Deus e permitir que Deus os conduzisse sempre à vitória. Quer ser vitorioso? Põe em prática o que Deus fala ao seu coração. Busque no Senhor a paz, busque no Senhor a sabedoria, busque no Senhor a determinação e seja incansável. Não permita que o inimigo faça você perder a sua disposição, a sua coragem, o seu amor, a sua vontade de fazer aquilo que o Senhor já ordenou ao seu coração. Seja um instrumento de Deus e que Deus te use para a glória e honra do nome dele e que me use sempre para exaltá-lo, bendizê-lo e proclamar a sua palavra. É o desejo do meu coração e espero que você compartilhe comigo da alegria e da bênção de poder honrar o Senhor e servi-lo enquanto você viver, porque é o que eu farei enquanto eu viver, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, quero colocar, meu Pai, a minha vida diante do teu altar, para que o Senhor me use como estímulo para outros jovens, para adolescentes, criarem dentro de si também o desejo de ser um proclamador da tua palavra. Para homens adultos, Senhor, mulheres que se dispõem no teu trabalho, mas deixam-se levar por conversas e enfraquecem a sua fé e a sua comunhão diante do Senhor. Oh, meu Pai, revigora as forças, o entusiasmo e a alegria, usando um personagem de acordo com a tua vontade, assim como tu fizeste com Davi, Senhor. Desperta na vida dos teus servos a vontade de servir, de te honrar e glorificar o teu nome para a honra e glória do teu nome. Proclamar a tua palavra, porque o tempo urge e necessário é que todos nós façamos isso. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.